Hoje é 30 de abril de 2025. Meu nome é Marco Aurélio Gomes, coordenador de projetos especiais da CAERT, e eu estou aqui na Rádio Camboriú, em Camboriú, e tenho o prazer de falar com o Carlos Spinelli. Tudo bem, Spinelli? Tudo bem, bom dia. Uma satisfação estar falando com você e o pessoal da CAERT. Muito obrigado. Spinelli, você é natural de onde? Sou natural de Santos. 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 E você nasceu, qual que é a data do teu nascimento? Nasci 18 de outubro de 50, tenho 74 anos. 74 anos. Ainda sou jovem, Muito jovem. trabalhando. E aí, Spinelli, como é que o rádio entrou na sua vida? É interessante, o rádio entrou na minha vida. Eu conheço Balneário Camboriú desde 1970. Eu estudei em Curitiba, me formei em Curitiba. Em que você falou? Em administração. E voltei para Santos. Em Santos eu visitava algumas agências de propaganda e aquelas empresas de disco, o discão grande, né, de vinil. E eu pegava muito disco em Santos, em São Paulo, para mandar aqui para... E isso então eu fiz por algum tempo e de repente o Valdir e o Toninho me convidaram para vir para Balneário Camboriú, que eu já conhecia desde 1970. Aí de repente eu vim parar em Balneário Camboriú, morar em Camboriú. Isso em 1982. Eu não sabia nem como é que era a hora certa no rádio. Era uma gravação de uma mulher, a voz de uma voz feminina. Aí eu pensava assim, mas esta mulher não cansa? Sempre ela falando. Aí eu fui aprendendo rádio, eu não sabia nada, até o tempo das novelas, o tempo das novelas que tinha no rádio. E assim eu vim parar em Balneário Camboriú, em 82, na Rádio Camboriú. E a minha parte qual que era? Geralmente, quando eu cheguei, já tinha um gerente. O primeiro gerente da Rádio Camboriú foi o Adolfo Willy Carrer, em 1980. Aí eu cheguei, já tinha o Elias, foi o primeiro locutor aqui e funcionário. E eu cheguei em 82, e assim foi. Em 82 eu vendia, eu cobrava de bicicleta, inclusive. Eu não dirigia carro, só andava de moto. E a minha vida no rádio começou, por aí. Em 82? Em 82. Estou aqui há mais 40 anos praticamente, né? É. Aí a Rádio Camboriú, eu trabalhei muito tempo, aí montamos, a Rádio Camboriú foi vendida. Aí montei a Antena 1 em Itajaí. Depois a Antena 1 era jovem, do Negrão lá de São Paulo, e virou uma rádio, o que é hoje, uma rádio soft, New Romantic. Aí nós montamos, não deu certo, aí nós montamos então a Jovem Pan. No lugar da Antena 1 entrou a Jovem Pan, muitos anos atrás, né? E montamos também a 99 FM, que hoje é a Transamérica. Em Balneário Camboriú? Em Balneário Camboriú. Então nós tínhamos rádio em Itajaí e Balneário Camboriú. E a Rádio Camboriú, na época, foi vendida para um outro grupo de pessoas. A Rádio Camboriú foi vendida para o seu Oswaldo Martins. Depois do Oswaldo Martins veio o seu José, do Hotel dos Açores. E por último, agora e atual, é o meu amigo Moisés, junto com a esposa dele, com a Júlia, que trabalha aqui. Eles me convidaram para mim vir para cá. Eu tenho a minha rádio, a Mix Blumenau, em Blumenau, antes era em Indaial, quando nós montamos ela para Blumenau. Aí estava ficando, eu tinha que ir e vir, aí eu resolvi, chamei meu irmão e falei, olha, você toca aqui que eu vou trabalhar na Rádio Camboriú. E assim eu caí aqui. Aí eu não tenho ido mais para Blumenau, vou de vez em quando só, né? Que eu sou sócio da rádio lá. E estou direto aqui na Rádio Camboriú. Qual é a minha parte aqui? Eu aprendi de tudo. Eu só não sou locutor, porque... Por que eu não quis ser locutor? Porque a despesa dá bom dia. Você abre a porta, bom dia, despesa. Então tem que ter vendas. Hoje o grande problema do rádio é a área comercial. Eu sempre gostei da área comercial, sempre de vendas. Correr atrás dos clientes, tomar muitos nãos e tomar muitos sims. E tem aquela máxima, quem visita, vende. E eu me dei bem. E até hoje continuo fazendo isso.
Não em grande escala, mas continuo fazendo, porque eu gosto. Estive até na Caert, fui vice-presidente junto com o Ranieri, na época do Ranieri, e a Caert entrou na minha vida como uma grande empresa, porque ela é tocada como empresa. Está aí o sucesso hoje que é a Caert, tanto na área comercial como na parte artística, na parte de resolver problemas nossos em Brasília, no Ministério das Comunicações. Você foi vice-presidente regional aqui do Vale, né? Fui vice-presidente junto com o Ranieri. Isso. O Ranieri me convidou e eu fui. Tá certo. E você sempre trabalhou na área comercial? Sempre. Eu sempre sou metido, né? Eu digo, sempre procurei buscar o que tem de bom lá fora. E que bons equipamentos. Hoje o Moisés aqui tem ótimos equipamentos na rádio. Então a gente sempre foi focado em trazer do bom e do melhor, dentro do que o nosso bolso aguenta pagar. Uhum. E aí, como é que é? Você falou, vamos lembrar um pouquinho lá do início que você ia de bicicleta, como é que era? Você andava muito pela cidade aí de bicicleta? Eu andava aqui, Balneário Camboriú, em 82, aqui era mais tranquilo, né? Mais tranquilo, né? Então nós tínhamos um carro da rádio, era uma Brasília usada já, movida a álcool. Era uma tristeza para pegar no frio. E às vezes tinha que fazer cobrança, e a gente ajudava, aí tinha que pegar, para não ir a pé, eu pegava a bicicleta. Uhum. E pedalei algumas vezes para correr atrás de cobranças. Uhum. Né? O rádio é isso aí. A comissão só vem depois que o dinheiro entra no caixa. E tem que correr atrás, porque senão dificilmente hoje alguém... Hoje mudou um pouco, né? Mas a pessoa bater na tua porta e está aqui a venda do que eu comprei de você. E nós tínhamos uma motinho, uma Yamaha 80. Imagina uma Yamaha 80. Nossa, a gente ficava fedido de andar nela. Porque não tinha partida elétrica e era no pedal, para pedalar. E a Yamaha era valente, mas deixava a gente, quem mistura, tem que misturar óleo, né, para andar também. Uhum. Era uma tristeza, mas me levava. E tomei alguns banhos de chuva, né? Porque, é mesmo? Muitos. Eu demorei para ter carro, porque comecei a gostar de moto. Aí fui tendo as motos minhas também, tive a última moto minha, foi uma Suzuki DR800, estilo Teneré, tinha a Teneré da Yamaha, né? E eu andava só de moto. Era barato, né? Uhum. O combustível hoje ainda está um pouco caro. Mas você chegava molhado no cliente? Era um problema. Aí eu ia muito em Itajaí, e aí no caminho a gente pegava a chuva. Eu levava a capa, então eu tinha que parar e me trocar, né? Botar uma capa, aí quando chegava no cliente tirava a capa e fingia que estava seco. E capacete, o capacete te protegia, né? E algumas vezes eu cheguei a cancelar a visita, porque eu não tinha levado capa e tomei um banho. Mas quem anda de moto e não toma banho? É verdade. Né? E caí algumas vezes também. É mesmo? Alguma com gravidade? Não, nunca me quebrei. Caí em óleo de peixe em Itajaí. E foi uma bela escorregada. Mas foi bom, foi divertido. Spinelli, você que desde a década de 80 trabalha na área comercial do rádio, e o rádio evoluiu tecnologicamente, sim, evoluiu todo o seu relacionamento com o mercado, sim, também, né? Como é que era vender o rádio naquela época? Quais os argumentos que vocês usavam? Então, sempre o pessoal perguntava, você tem pesquisa? Vocês não fazem pesquisa? Realmente a pesquisa é muito importante. Hoje é feito pelo Cantar, do Ibope, né? Mas é muito caro. E aí você tem que juntar 4, 5, 6 pessoas para dividir uma pesquisa. E a maioria não quer. O que nós usávamos? Nós usávamos muito trabalho da faculdade, de grupos da faculdade. Então nós procurávamos que eles fizessem, a gente incentivava eles a que eles fizessem pesquisa, né? Então nós usávamos esses resultados dos grupos e mostrava, olha, nossa área aqui é muito perfil feminino, é tanto perfil masculino, a faixa etária é essa aqui que pega, e sempre focado no consumo do rádio, né? E sempre hoje, por exemplo,
Hoje é importante. Eu vendia no passado. Essas pessoas cresceram, né? Então, os gostos deles também cresceram. Então, você não pode perder esse foco, sabe? Para quem que eu vou tocar música? Para quem que eu vou fazer um jornalismo? Então, isso é muito importante. E o rádio hoje tem que ter, não é só tocar música, tem que agregar novos valores. Então, por exemplo, nós temos o jornalismo. Aqui na rádio, que quem apresenta é o Elias, que é um profissional que eu admiro muito. E tive outros profissionais no rádio. Tive o Tigrão, que trabalhou com a gente. Tive o Aderbal Machado, que trabalhou com a gente. E era uma briga do cacete. Porque o Aderbal brigava com o Tigrão com o Aderbal, e assim ia. E eu estava no meio para segurar a peteca, né? Mas sempre procurei fazer um bom rádio. Boas músicas, nós tínhamos programas até internacionais, que eu buscava os CDs importados. Tinha o pessoal que fazia lá fora e vendia pra gente aqui. Eu tinha programa do Baturité, na outra rádio, na 99, Baturité. E na Rádio Camboriú, a gente teve sempre muita audiência. Por exemplo, o que foi marcante? Nós fizemos a Copa do México. Foi a única rádio de Santa Catarina que foi para o México. Fomos para o México. Mandei 3 funcionários para fora. 90, né? Década de 90? Acho que foi, nem lembro mais. Faz tanto tempo. Então foi lá de Blumenau, o falecido... Eu esqueci o nome dele. É tão antigo, a gente não lembra mais. Foi o Melo Filho, foi o Tigrão e foi o de Blumenau, eu esqueci o nome dele. Ele tinha programa na rádio. Certo. E fizemos a Copa do México. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Porque era tudo caro. Então nós chegamos, e aí eu saí para vender. Desculpe. Nós fizemos a rádio, nós somos, como eu digo, pendurado. O que é pendurado? No Jogo do Brasil, nós não falávamos, a locução não era nossa. Era da Rádio Jornal do Sergipe, lá de Aracaju, e da Rádio Sociedade Feira de Santana. Então nós fomos com essas duas rádios e mais a Rádio Camboriú. Então nos jogos que não era do Brasil, nós tínhamos quem estava na chave, nós fazíamos outros jogos. Mas nós fazíamos, qual era o segredo? Nós tínhamos que fazer os boletins. Então nós fazíamos os boletins. Então nós tínhamos 10 boletins diários. Nós gravávamos de madrugada, o Tigrão gravava, então na distribuição da programação nós tínhamos os boletins. Personalizados, né? Personalizados. Personalizados. Né? Então botava lá não pro Pelé, né? Mas botava para os locutores falarem, né? Na época, já nem lembro mais quem era o Jairzinho, mas... foi na Copa de 70? Na Copa do México. Porque o México foram 2 Copas, né? A de 70 e depois, se não me engano, da década de 90, eu acho. É a segunda. Então nós entrevistávamos os jogadores e os boletins eram ao vivo. É ao vivo. Claro, era gravado, né? Nós falávamos que era ao vivo. Para fazer o quê, né? E foi um sucesso. E nós colocávamos, era assim, assista na TV, assista pela TV e escute pelo rádio. Então sempre foi desse jeito, você vê na TV, mas você vai escutar o áudio pelo rádio. Então nós fazíamos o áudio, nós não estávamos lá falando da TV, mas nós tínhamos os nossos locutores vendo a TV no hotel. Tá certo. E foi muito sucesso. Mas no hotel lá no México? Sim, lá no México. E o Tigrão o Tigrão tinha medo de avião. Sério? Foi uma tristeza para ele embarcar. Ele não queria ir. E aí não tinha quem botar no lugar, né? Ele foi. Acho que a primeira vez que ele andou de avião era o 707 da linha do Paraguai, que era mais barata que nós conseguimos comprar. E fizemos, foi bacana. Além dessa cobertura, assim, o que mais você se lembra, assim, que... Das enchentes. Das enchentes. Nós cobrimos muitas enchentes. Acho que foi em
1982 ou 84, teve uma enchente aqui forte. E eu tinha o Fabinho. Nós cobrimos as enchentes. E eu falei, o Toninho não, o Fabinho, no estúdio, falando, mandando um recado. Atenção, seu Honório, por favor, comparecer, não sei o quê. Não era Honório, eram os funcionários. E eu falei, estudava como seu Honório, que era para comparecer na fábrica, lá de Tijucas. Então a gente ria muitas coisas, porque, imagine, tudo ao vivo, era tudo ao vivo, essa cobertura das enchentes. Uhum. Então foi muito importante, foi aqui, nós gravamos assim, sabe? Foi bacana, ajudamos muito. A Rádio Camboriú, ela ajudou muito a cidade, muito mesmo. Porque antigamente só tinha a Rádio Camboriú. A Rádio Camboriú vai fazer 45 anos. Até eu falo para o Moisés, vamos fazer uma campanha dos 45 anos, né? Então, ajudamos bastante. Fizemos muita coisa para o Balneário Camboriú e região. Não só para o Balneário. Itajaí, Itapema, Porto Belo. A Rádio Camboriú tem uma grande penetração nessas cidades. Nós atingimos 30 cidades. E temos equipamentos hoje excelentes aqui dentro. Trabalhamos com Orban e outros equipamentos a mesma escala. E trabalhamos com excelentes equipamentos. E atingimos o nosso público. Qual é o nosso público hoje? O sertanejo entrou para ficar. Quando começou o sertanejo, eu pensei, isso não vai dar certo. É só o meu amor, não sei o que. O sertanejo é só história de amor, de romance. Ai, querida, é só se fala, pega a letra e escute. Letra que não fala de amor e de romance, não é sertanejo. Eu achei que vinha e queria ir embora, não ia sair, não, e ficou. Então hoje, maiores sucessos são sertanejos. Eu não gostava, eu aprendi a gostar. Então, e temos as músicas, nós tocamos muito aqui na Rádio Camboriú, muito flashbacks, né, que é o sucesso. E a nossa rádio, desculpe, a maioria dos Ubers escuta a nossa emissora, a Rádio Camboriú, 90.1. Escuta a Rádio Camboriú, eles gostam da nossa emissora. Sempre que eu entro no Uber, eu sempre ando de Uber. Agora eu cheguei, eu estava pegando Uber. Se não está, eu peço para pôr. E agradeço, obrigado pela audiência. E rádio é isso, você tem que agradecer aqueles que te escutam. Agora, Spinelli, como é que é vender hoje, né, o rádio? Você falou como é que era lá no começo. E agora que tem muito cliente que fala, mas as redes sociais e não sei o quê. Como é que, que argumento você... Veja bem, rede social, ela impactou um pouco no rádio, a rede social. Mas a gente tem que saber usar a rede social a nosso favor, a favor do rádio. Então você também tem que participar na rede social, sabe? Então eu mostro que a gente participa. Eu falo também que a rede social não é tudo, não. A Gessi Lever foi a primeira que participou, pelo que eu sei, né? Desculpe se eu estiver errado. A Gessi Lever, ela saiu dos meios de rádio e TV um pouco e foi direto para a rede social. E ela saiu e aí hoje ela está na rede social e está no rádio também. Então ela viu que não era tudo a rede social. Que na realidade a rede social não é tudo. Eu vou fazer rede social. Aí tem 5, 6, 10 propagandas, uma em cima da outra na rede social, pequenininhas. Então como é que... E outra coisa, você tem que estar toda hora procurando... nem é sempre que você vê no telefone a rede social. Então acho que a rede social veio para nos ajudar. Eu não combato a rede social, não. Eu participo da rede social também. Spinelli, que você deve ter juntado muitos causos, né? Nesses anos todos de rádio, né? Tem. Você se lembra de algum assim engraçado? For this skill. Aí eu tinha um funcionário que ele gostava de tomar um uísque, né? E era vendedor. Eu falava para ele, olha, não bebe, não vai, deixa para tomar no final de semana. Mas ele bebia às vezes durante a semana. Aí um dia eu peguei ele e coloquei, senta aqui, peguei um ventilador, pus de frente para ele, fica respirando esse vento do ventilador aqui, para você passar a tua bebedeira.
E aí, esse é um caso. Outro caso. Teve outro caso. Você está me provocando e eu estou falando, né? Tinha um senador da República que às vezes visitava, não vou falar o nome dele, mas visitava a Rádio Camboriú, no outro endereço que nós tínhamos. E aí ele precisou, foi no banheiro. E aí eu tinha a dona Mafalda. A dona Mafalda era a nossa gerente da limpeza lá. Aí ela, senhor Spinelli, não tem papel higiênico. Aí eu falei, acabou o papel higiênico? Acabou. E na hora, o que eu vou fazer? Estava longe para ir na marcenaria, no mercado. Eu falei para ele, paciência, fazer o quê? Leva jornal. Dá jornal para ele. E deu jornal para ele. Só não falar que foi eu que mandei dar jornal, né? A senhora leva jornal para ele. Esse foi um caso que eu lembro até hoje. Nossa Senhora. Fiquei com uma vergonha. Você falou do Aderbal e do Tigrão, né? Qual outros, assim, grandes profissionais que você já trabalhou? Mirandinha trabalhou comigo. Mirandinha lá de Blumenau. Eu quero lembrar o nome desse que eu esqueci, que foi na Copa. Uhum. Bom, e tinha também, eu vou lembrar, tinha o Mirandinha e tinha o João Bosco da Costa, o JBC. Nossa, o JBC, porque o rádio, que nem um dia de hoje, vivia cheio de mulher. Vinha o artista, que tu imaginava um artista maravilhoso e ia ver horrível, feio, mas é um sucesso. É assim que a gente faz. João Bosco da Costa contava história. Então ele falava para mim, Spinelli, hoje eu vou fazer o ouvinte chorar. Aí o João, o Bosco da Costa, que é vivo, mora em Itajaí. O Moisés também às vezes faz, de vez em quando, escreve uma cartinha e vai ler para o ouvinte. Verdade? Vai ler e quer fazer o ouvinte chorar, contar história. Né? Então eles faziam história. Aí você escreve uma história triste. É de mentira, mas escreve uma história triste. Porque você tem que empolgar o ouvinte, tem que entretenimento ao ouvinte. Então, quantas cartas? Sempre tinha uma cartinha, não todo dia, mas tinha uma cartinha, a hora do romance, a hora da tristeza. E também, isso empolga o rádio, isso é entretenimento. O rádio é entretenimento, não é só vender propaganda, não. Tem que ter entretenimento para o comércio entrar. Entendeu? Que mais? Agora, Spinelli, você nunca quis mesmo ser locutor? Eu não sirvo. Eu tenho voz bonita. A gente fala, você tem uma voz bonita. Eu fiz alguma coisa com o Tigrão na época, mas participava assim de bico, né? Uhum. Entrava no... escrever aqui, fala sobre esse assunto aqui. Eu falava alguma coisa. Aí eu falei, então tá, agora você continua. Eu não ficava. Nossa, estou bichado, estou com a tosse aqui. Então, e também nos ajudou o time, nós fizemos muitas entrevistas com médicos, na Rádio Camboriú bastante. Era um foco que nós tínhamos e ainda temos até hoje. Transmitir, por exemplo, aqui é o negócio da dengue, né? Hoje nós vivemos com a dengue. Então a gente distribui aqui umas raquetes para matar o mosquito da dengue. Entendeu? E incentiva para as pessoas verem a água em pneus, essas coisas todas, né? E os médicos, qualquer doença que apareça na cidade, nós estamos juntos para ajudar a curar. Então a gente cumpre a obrigação do rádio, sabe? Que é trazer saúde para a cidade, para os ouvintes. E outra coisa também, para mim não tem esquerda ou direita. Existe respeito. Eu posso falar de um lado, não posso falar de outro. E
para nós o importante é você transmitir aquilo que o ouvinte quer ouvir, sem ir para a direita ou sem ir para a esquerda. É muito importante isso daí. Isso que eu sempre passei para os meus funcionários que eu tive, né? Sempre passei para o Tigrão, para o Elias, para o Aderbal, para a Ilane Maes, que foi jornalista, para o Murilo José também, foi jornalista. Mas era uma confusão. Eles queriam pôr a opinião deles. Eu falei, não, você tem que fazer a opinião do público. É que o público quer ouvir. Não botar a tua opinião. Hoje eu brigo muito com o Elias, que ele quer pôr a opinião dele. E a opinião dele não é a minha. Então ele tem que ter a opinião do público. Você vai entrevistar o Elias, você vai ver. Provoca esse assunto. Spinelli, o que é o rádio para você? Eu vivo do rádio já há vai para 45 anos. O rádio é o meu negócio. Isso é o rádio para mim. É o meu negócio. O primeiro carro plotado aqui em Balneário Camboriú para rádio, que nós tivemos, foi da Rádio Camboriú, para fazer pit stop. O rádio é entretenimento para mim. É entretenimento. Okay. Isso é o rádio para mim hoje. E trazer coisas boas para o nosso ouvinte. Eu tenho que transmitir coisas boas. Tenho que transmitir músicas, sucessos, de acordo com o que o público que eu busco. O que eu quero pegar? Eu quero pegar só o velho, então eu tenho que tocar ópera. Né? Então eu quero pegar o público que me interessa, sabe? O público consumidor. Isso é o rádio para mim. Procuro dirigir para o meu ouvinte, que pode me trazer também a minha vivência, a minha sobrevivência. O rádio vive do que hoje? Vive da área comercial. É uma briga, a área comercial e a área artística. O rádio vive dessas duas áreas, comercial e artística. Bons locutores, bom jornalismo. Hoje o jornalismo faz parte do rádio, como sempre fez para mim. Então o rádio é isso.